O senhor tem um arranhão no pescoço. Eu saí com uma garota de programa. E tá roxo aí no seu pescoço. Eu saí com um garoto de programa. Quem é o verdadeiro protagonista de ReZero? Eu sei que essa pergunta parece besta e você vai me chamar de burro. E logo em seguida você vai falar que é o Subaru Natsuki. E é óbvio, tá na cara. Mas se não tiver, e se o verdadeiro protagonista de ReZero nunca foi o Subaru, e se um personagem que sempre esteve estampado na nossa cara o tempo todo? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, e como você foi enganado esse tempo todo, irmão. Se puder me ajudar deixando um like, compartilhando, e se possível se inscrevendo, eu vou agradecer imensamente. Mas agora sem enrolação, bora pro assunto. Subaru Natsuki, um adolescente que foi convocado para outro mundo sem saber um motivo exato para aquilo acontecer. O Subaru não é natural daquele mundo, então ele não pertence àquele lugar. É igual eu te mandar para outro mundo de anime, já vai ter alguém que nasceu predestinado a salvar aquele mundo, o famoso escolhido. E isso claramente o Subaru não é. Ele é um cara sortudo, isso não dá pra negar, sem dúvidas. Mas o escolhido é uma palavra muito forte para o que ele representa. Eu quero te fazer outra pergunta. Quando você imagina um protagonista de anime, você geralmente pensa em alguém forte, OP, overpower, alguém que é o cara que chega e resolve na força bruta, que salva todo mundo e coloca medo nos seus oponentes. E em ReZero existe uma pessoa assim, e eu sei que você já deve ter imaginado quem é. Esse cara com certeza é o Reinhardt. Ele é tudo em um só, habilidoso, calmo, o mais forte de todos, e é alguém do bem, que ajuda as pessoas. Quando você percebe que esse estereótipo é exatamente o que se encaixa no Reinhardt, você começa a ver ele de outra maneira. O Reinhardt evolui a cada luta que ele trava e é abençoado pelo mundo. Ele pode ter poderes infinitos, enquanto o Subaru não consegue evoluir por causa da sua habilidade, o retorno através da morte, que, sendo sincero, para muitas pessoas é uma habilidade muito OP, mas eu particularmente acho que é uma maldição. Isso limita o Subaru eternamente. Toda vez que ele morre, ele perde todo o progresso que ele fez, inclusive o físico. Se não fosse pela sátula, o Subaru já estaria morto. Mas e se o Reinhardt morresse? Se ele deixasse de existir desse mundo? Irmão, você pode ter certeza que o mundo de ReZero acabaria e seria devastado. Entende como o Reinhardt é o equilíbrio perfeito para aquele mundo de ReZero? Enquanto o Subaru é o desequilíbrio, alterando eventos que eram para acontecer ao seu bem prazer, por ações egoístas que quebram o equilíbrio do mundo. Talvez o Subaru nem realmente esteja salvando as pessoas, talvez ele esteja levando todas à ruína e à destruição. Vemos tudo na perspectiva do Subaru. O que eu acredito que o Subaru Natsuki é o verdadeiro vilão de ReZero. E o Reinhardt é o oposto, sendo o protagonista e verdadeiro. Mas esse assunto do Subaru ser vilão ou não, eu vou deixar para outro vídeo, tudo bem? Você entende como isso é estranho? A Sátala protegendo o Subaru, dizendo que ela já conhece o Subaru há muito tempo. O próprio Subaru, na maioria das rotas, se tornando vilão e se perdendo, é algo, saca, que é predestinado a ele, já que eu acho dificilmente que não vai se cumprir na rota original. Talvez o Reinhardt precise pará-lo de alguma forma, por isso o mundo abençoou desde seu nascimento, reforçando o meu ponto que ele é o protagonista, e o Subaru não passa de uma farsa, até porque o Subaru teria todos os motivos possíveis para enlouquecer e querer matar o Reinhardt também. O Subaru passa a história inteira buscando unir pessoas, o próprio nome dele significa unir, criando conexões que no destino original nunca aconteceriam. Como se ele estivesse formando o exército de pouco em pouco. É como se no fundo ele já soubesse que para derrotar alguém mais forte, muito mais forte do que ele, você não precisa de si mesmo, você precisa de outras pessoas. E nesse caso, um exército inteiro. O real motivo do Reinhardt existir é simplesmente o Subaru. Ele foi destinado a exterminar o Subaru porque o Subaru decidiu corromper a linha temporal principal. Falando a verdade, se o Subaru não gostasse da Emília, ele já teria se corrompido, deixado a Rei morrer junto também. Vocês percebem que ele é muito egoísta e só faz o que faz por interesse próprio. Já o Reinhardt faz isso porque ele quer ajudar as pessoas mesmo, porque ele já é o mais forte. Se ele quisesse matar todo mundo, ele não teria dificuldade alguma. E é isso que diferencia esses dois.
Ah, mas o protagonista não precisa ser herói, também existe vilão, e nem por isso ele deixa de ser protagonista. É, cara, isso é verdade, mas geralmente até o protagonista que é o vilão é o auge de poder. Logo de cara, não tem um oponente que bata de frente com ele. Pelo menos nunca vi um anime com protagonista assim. Mas se você souber, comenta aqui. Mas essa parada do Heihachi ter poderes infinitos, né, cara, é algo meio exagerado. Tudo bem que tem a Sátala, que tudo dá a entender que os dois têm um empate de poder, mas eu acredito que o Heihachi seja um pouco mais forte que ela. Mas teria que ser um componente muito mais apelão para o Heihachi conseguir trazer esse equilíbrio no mundo. Igual eu falei, o Heihachi faz coisas visando o bem maior. Já o Subaru meio que é uma parada mais egoísta, visando o bem de si mesmo. Se ele não tivesse conhecido a Emília, duvido muito que ele seria o cara que tá sempre querendo ajudar. Cara, eu acho muito improvável. Tanto que em várias rotas ele começa a ver esse poder sem ser como uma maldição. Ele começa a ver como uma bênção. E isso tudo começa a corromper a cabeça dele. Não é uma atitude de protagonista de Isekai clássico ou shonen, por exemplo. O que eu tô querendo dizer é que Re:Zero é diferente de outros animes. Mas pra mim tem algo de errado de considerarem o Subaru um protagonista, sendo que o Heihachi é claramente o estereótipo de herói. Pra mim, poderia ter um mangá solo só do Heihachi, do tanto que esse cara combina e deveria ser o protagonista. Ele tem todas as qualidades possíveis. Tem gente que pensa que o Heihachi é aquele personagem que sempre tem que ser mais forte que o protagonista e tal, e depois o protagonista supera ele. Mas pra mim ele já é o mais forte de tudo. Não teria motivo pra isso. Não faria sentido. Pro Subaru superar o Heihachi, ele vai querer mais poder. E com mais poder vem o ego e a ganância. Não tô falando das rotas alternativas. Tô falando da principal mesmo. Vocês percebem que o Heihachi, sendo mais forte, ele não deixa isso subir a cabeça dele? Ele é realmente bom de coração mesmo. Eu sei que vocês podem estar duvidando de mim e tal. É normal, rapaziada. Eu vou lançar um argumento aqui que mostra o caráter do Subaru e do Heihachi. Em nenhuma rota alternativa, o Heihachi se corrompeu. Ele morreu, mas não se corrompeu igual o Subaru. Na maioria das rotas, o Subaru se corrompe. É uma coisa para se pensar, né? Eu acho que isso responde muita coisa e sanou muitas dúvidas. Irmão, se o Subaru não tivesse alterado a linha temporal e bagunçado tudo, o Heihachi já daria conta de ajudar todo mundo. Não ajudar todo mundo, mas proteger o bem maior, entende? É isso que eu quero dizer. Mas se for parar pra pensar, se o Subaru não tivesse feito isso, o Heihachi nem existiria, né? Já que, como eu falo, o Heihachi é o counter perfeito pro Subaru Natsuki. A questão é que pro Heihachi existir, sempre vai ter que existir um mal maior, que eu falei lá atrás. O equilíbrio, rapaziada, o Yin Yang, a espada do Heihachi, já mostra isso. Ela sai da bainha quando encontra um oponente digno. A altura, é claro. Existem outros personagens, como a própria Sátala, né? Mas pra espada sair da bainha, no momento que vê o Subaru, e não ter dúvidas disso, pode ter certeza que vai ter um plot mais pra frente na obra. Há 400 anos atrás surgiu uma anomalia que quase destruiu o mundo inteiro. Você tá ligado que as peças se encaixam? Subaru Natsuki não é um herói, muito menos vai salvar o mundo. Muito pelo contrário, isso leva a um questionamento. Será que a obra manipulou a gente esse tempo todo? Será que Heihachi sempre foi o protagonista de Re:Zero e o Subaru Natsuki é o verdadeiro vilão disso tudo? E o mais importante, será que no final disso tudo, quem vai matar o Subaru Natsuki e se mostrar o verdadeiro herói e protagonista vai ser o nosso temido e adorado Heihachi Van Astria, o cavaleiro mais forte, a pessoa com poder ilimitado e o verdadeiro herói e protagonista de Re:Zero.